No capítulo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre equipamentos usados na realização das Life Skills, comentando sobre aquisição, aprimoramentos e utilidade desses itens nas atividades de vida. Oi, eu sou a Nath e você está no capítulo 1. Assim como nós temos equipamentos para nos auxiliar nas atividades de combate, permitindo aos nossos personagens progressão de poder de ataque e defesa para cada vez enfrentar monstros mais fortes, conseguir mais dinheiro e poder interagir com mais conteúdos, quando o assunto é Life Skill, nós também temos diversos equipamentos que servirão para os mesmos fins. Os equipamentos de Life Skill ficam no mesmo slot que os de combate, os trajes substituindo o conjunto de armadura, os acessórios, artefatos, cristais e pedra de alquimia de Life Skill substituindo os de combate, e no caso da vara de pesca e do mosquete de caça, a arma principal é substituída por eles, enquanto as ferramentas são equipadas em slot próprio. Logo, você não vai poder contar com seu gear enquanto faz as atividades de vida se quiser potencializar a eficiência da Life Skill realizada. A ideia em torno do uso dos equipamentos especializados em Life Skill é conseguir maestria, pois ela é responsável pelo ganho de eficiência e, por consequência, lucro das atividades de vida. Como a gente explicou no vídeo passado, a maestria pode ser entendida como a guia das Life Skills, e ela afeta as atividades de vida de diversos modos, em alguns casos aumentando a quantidade e qualidade dos itens conseguidos, em outros reduzindo o tempo de produção, dentre outras interferências. Conforme a sua proficiência em Life Skill sobe, a sua maestria sobe também, mas os equipamentos continuam sendo fundamentais tanto para salvar quem está começando em uma Life Skill e não quer sofrer com o up inicial, quanto quem já está upado e quer tornar suas atividades mais eficientes. Assim como explicamos lá nos aprimoramentos de combate sobre caps de PA e PD, com a maestria o raciocínio vai ser parecido. Não basta subir os valores indiscriminadamente porque nada muda na sua produção se você não alcançar os valores corretos que acrescentam melhorias nos status. Com exceção do processamento que evolui de 20 em 20 pontos, todas as demais profissões que possuem maestria escalam de 50 em 50. Então, se a sua maestria é 1202 e você coloca um item que chegue em 1234, os seus status não vão mudar, sendo necessário chegar em 1250 para que realmente ocorra uma mudança. Logo, todas as progressões de itens que vamos fazer precisam considerar isso na hora de decidir que item mudar e quando mudar, para evitar de gastar um monte de dinheiro e não resultar em ganho real. Vamos iniciar a explicação sobre equipamentos para Life Skill com os trajes. Eles são divididos por profissão, então não tem como investir em um só e usar para todas as atividades de vida que você for fazer, porque ele vai ser para uma única Life Skill. Temos dois grupos de trajes, os que afetam a maestria e os que são focados em ganho de experiência. Se você é novo no jogo, não vai ter dinheiro para comprar os trajes de maestria, e se não quiser grindar para comprar eles, começar com os trajes focados em experiência, ou seja, começar com os trajes bordados de prata, vai garantir um up bem legal aumentando a sua maestria base, o que vai te ajudar a aumentar os seus lucros para que mais para frente você possa comprar os trajes de maestria. Você consegue os trajes bordados de prata tanto comprando no mercado mundial, quanto craftando em uma oficina por meio dos seus trabalhadores. No caso de craftar ou de comprar zerado, você vai precisar aprimorar pelo menos até o mais 3 para que ele valha a pena. Os trajes bordados de prata são aprimorados do mais 1 ao mais 5 e você precisa de um traje zerado para aprimorar o traje de interesse, não sendo possível usar pedras Chrome para isso, ou seja, você clica e torce bastante porque se falhar não tem nada que possa salvar o seu item da completa destruição. Por isso, se quiser se aventurar no aprimoramento dos trajes de prata, vai precisar de coragem, muitos trajes zerados e uns bons face stacks para clicar várias vezes, rasgar vários trajes até conseguir passar um. Caso queira entender melhor sobre aprimoramento, eu vou deixar um vídeo indicado e caso não queira passar por isso, compre o traje direto aprimorado. Já no que diz respeito aos trajes de maestria, temos uma progressão que passa dos itens verdes, chamados de Logia, para os itens azuis,
que tem um monte de nome dependendo da Life Skill, terminando com os Manos, que são os itens top tier das Life Skills, pelo menos por enquanto. Além de poder adquirir todos os trajes no mercado mundial, você compra os Log e os trajes azuis nos NPCs, enquanto os Manos podem ser craftados ou conseguidos trocando selos de entrega imperial no caso dos trajes de pesca e de treinamento. Para aprimorar os trajes de maestria, você vai usar a gema negra do +1 ao +15 e a gema negra de magia concentrada do Pri ao Pen. Você não usa Feystack nem Crons para aprimorar esses trajes, e em caso de falhas eles regridem e também podem ter a durabilidade gasta, precisando ser recuperada com os ferreiros com estilhaços de memória ou utilizando um traje similar zerado. Não compensa fazer isso com os Manos, mas com Logia vale a pena sim. Existe ainda os trajes profissionais, ganhos conforme você upa uma Life Skill. Além de ganhar eles como recompensa no Y, você pode comprar com os vendedores de luxo assim que chegar a um determinado grau de proficiência. No caso das Life Skills que não possuem trajes funcionais de pérola, como caça, pesca, navegação e coleta, pode ser vantajoso transformar esses trajes em trajes de pérola para poder equipar no slot de pérola, enquanto no slot principal você usa um traje de maestria. Para realizar essa transformação, você vai precisar usar um cupom de troca de traje que pode ser comprado com pérola ou no mercado mundial. Então, se você não quer gastar com o jogo, pode tentar comprar esse cupom no mercado para usar inclusive nos trajes das profissões que possuem trajes funcionais de pérola. Não vai ser a mesma coisa, mas já ajuda. Diferente dos trajes, os acessórios são únicos, servindo para todas as Life Skills. Nós temos slots para 2 brincos, 2 anéis, um cinto e um colar, e a progressão vai funcionar como o dos trajes, passando dos Logia para os Geranoa, que são os azuis, e finalizando com os Manos. A real é que os Life Skillers geralmente usam os Logia e depois passam para os Manos, pulando sempre os itens azuis em função do custo elevado deles tornarem a coisa pouco compensadora. Mas, às vezes, um ou outro acessório azul pode ser útil para bater um cap de maestria enquanto você está tentando conseguir os Manos, então analisa se compensa e também vê se você vai conseguir algum Geranoa vendendo no mercado. Além de encontrar esses acessórios no mercado mundial, os Log Geranoa você compra com NPC e os Manos você consegue craftando. Consegue também em caixas de Shakatu ou de evento e consegue com selos de Shakatu. O aprimoramento dos Logia utiliza a gema negra, enquanto Geranoa e Manos usam a gema negra de magia concentrada, e em qualquer um dos casos, falha significa a destruição do item, que não pode se valer nem de uma cronzinha para impedir que isso aconteça. Então, imagina só a dificuldade para ter esses acessórios aprimorados. Você ainda pode contar com os acessórios Flamote, que foi o último tipo de acessório de Life Skill adicionado no jogo para ajudar quem está tentando entrar nesse universo. Ele é um acessório que equivale ao Manos no nível Tri, fornecendo ainda efeito de conjunto com outro acessório Flamote ou com os acessórios Manos. Você pode obter um Flamote com a Liana, presente em todas as cidades do jogo, ao entregar 300 catalisadores desconhecidos ou 300 iguarias da bruxa, conseguidos com alquimia e culinária, respectivamente. Você pode ainda conseguir um segundo Flamote durante a temporada, trocando 100 selos da temporada com NPC Púvio em Velha. Esses acessórios são fáceis de conseguir e acabam sendo a salvação para quem ainda não tem os Manos e até para quem já tem, podendo usar eles de backup caso você perca o seu Manos aprimorando. Outro negócio bem legal desse acessório é que você pode trocar ele diariamente por outro também com a Liana. Basta pegar a missão Troca, Nova Escolha, Acessório Flamote e entregar o seu acessório para ela junto com 10 gemas negras de magia concentrada. Complementando os trajes e acessórios, temos os artefatos equipados com as Pedras da Luz. O combo de artefatos com as pedras oferece diversos benefícios para todas as profissões, com combos exclusivos para ganho de experiência, acréscimo de maestria, dentre outros mais específicos como redução no tempo de pesca, redução no tempo de culinária e alquimia e chance de processamento, por exemplo. Nós já fizemos um vídeo sobre esse conteúdo falando como conseguir esses itens, então dá uma olhadinha nele caso queira saber mais. Nós vamos falar sobre combos específicos para cada Life Skill nos vídeos que formos lançar sobre cada uma delas. Mas caso você queira adiantar, eu sugiro que você também dê uma olhada no site Garmote na parte de artefatos. Além dos artefatos, também podemos equipar aqui no centro uma pedra de alquimia para somar status a todos os seus outros equipamentos. Pedra de alquimia é um tema que merece vídeo à parte, então eu não vou me estender.
Em resumo, as pedras de alquimia podem fornecer experiência, maestria e vários buffs específicos por life skill dependendo da pedra. No vídeo passado, a gente comentou sobre a Lágrima Doente e explicou como conseguir, e na real ela é uma pedra super boa para você usar por hora até progredir os outros equipamentos e então investir nas pedras mais poderosas. Ela não fornece maestria como outras, mas no início a preocupação vai ser mais com XP que com maestria mesmo. Caso ganhe a Pedra da Estela em algum evento, e inclusive ela está no calendário desse mês de março, você pode usar ela para ter maestria e você também pode utilizar o Coração do Khan. Ele pode ser dropado do chefe de guilda Khan ou feito a partir de missões relacionadas a ele. Não basta equipar a pedra para que o efeito dela comece a contar. Você precisa habilitar essa opção aqui para que ela seja usada automaticamente ou usá-la clicando na tecla U. As pedras de alquimia têm durabilidade que se reduz com o uso e a redução dessa durabilidade a 0 impossibilita o uso da pedra. Algumas pedras de alquimia não permitem restaurar a durabilidade, sendo descartáveis, enquanto outras podem utilizar o pó maravilhoso de espírito para serem recarregadas. Isso serve tanto para a Lágrima Doente quanto para o Coração do Khan. Existem outras pedras, algumas delas craftadas. Existem métodos diferentes de recarregar as pedras de alquimia em alguns casos específicos, mas como eu disse, é muita treta por agora e você usar a Lágrima Doente e saber que existe o Coração do Khan por hora é suficiente. Logo, a gente lança um vídeo sobre as pedras de alquimia e resolve todas essas questões. Outro conteúdo que a gente está devendo vídeo e que interfere nas life skills são os cristais. Você pode formar conjuntos de cristais para vários fins, equipando até 16 cristais. No caso das life skills, você pode começar com o Cristal Mágico Suave de Vida e equipar até 6 dele para você ganhar experiência de vida gastando pouco para isso. Se tiver mais para gastar, você pode ganhar mais experiência usando os Cristais da Vida e para ter maestria, você pode investir nos Cristais do Vigor. Tanto o Cristal da Vida quanto o Cristal do Vigor, você consegue na Terra do Amanhecer com caça ou com chefes de lá. E ambos podem ser usados na quantidade que couber nos slots de cristais que você já tem liberado. Já o Cristal Suave, você consegue com missões ou como recompensa do jogo, principalmente no conteúdo inicial, e todos os cristais citados podem ser comprados no mercado mundial. Para obter mais detalhes, fica de olho nos nossos lançamentos, porque em breve a gente vai lançar vídeos sobre cristais também. Para finalizar, vamos comentar sobre as ferramentas para Life Skill, equipadas nesse slot próprio ou ainda substituindo a arma principal. Como temos diversas ferramentas de acordo com cada Life Skill, vamos lidar com esse tema nos vídeos específicos de cada uma delas. Por hora, importa você saber que parte das Life Skills depende das ferramentas para que você possa executá-las, enquanto outras, mesmo sem depender, têm a sua eficiência melhorada com o uso de alguma ferramenta. Em termos gerais, para as ferramentas que são equipadas no slot próprio, você também vai ter a gradação Logia, Item Azul e Manos, conseguindo as Log e os Azul com NPC e os Manos por meio de Craft. O aprimoramento é feito do +1 ao +15 com pedras negras de arma e do Pri ao Pen com pedras de magia concentrada de arma, sendo que após o duo, o aprimoramento pode regredir e no caso das ferramentas, você pode usar Chrome para evitar esse problema, diferente do que acontece com os trajes e acessórios. Já as varas de pesca e mosquetes são aprimorados somente até o +10 usando pedras negras de armadura e após o +5 os aprimoramentos falhos podem regredir o nível do item. Em caso de muitas falhas, a durabilidade precisará ser restaurada com estilhaços de memória em qualquer ferreiro que você encontrar. Mesmo abordando vários conteúdos que precisam de complemento, eu acho que esse vídeo cumpriu com o objetivo de apresentar todos os equipamentos de um modo geral que interferem nas life skills, dando uma noção da importância deles e de como adquirir e aprimorar. Se você está perdido nos aprimoramentos e quer entender melhor, dá uma olhadinha na nossa playlist sobre o tema e se tem interesse em life skill, não deixe de acompanhar os conteúdos que temos para lançar. E se você gosta do nosso conteúdo e quer apoiar o nosso trabalho, não deixe de curtir, de se inscrever e também considere se tornar um membro do canal para que a produção continue crescendo com qualidade. Caso você tenha alguma coisa a acrescentar, o seu comentário será muito bem-vindo. E se alguma correção for necessária, eu vou deixar um comentário fixado com explicações adicionais. Para mais informações e resolução de dúvidas, você pode dar uma olhada na descrição e também seguir a gente nas nossas outras redes sociais. Muito obrigada por me acompanhar nessa história e até o próximo capítulo.